Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner. Vamos falar um pouquinho sobre função. Vamos tentar fazer aqui uma linguagem um pouquinho diferente da habitual que nós encontramos nas nossas videoaulas aí, que são bastante elementares, né? Eu gostaria muito de frisar que encontrei vários vídeos legais, muitos vídeos importantes sobre função, e vou tentar aproveitar dando continuidade a essa gama de vídeos que nós encontramos aí no YouTube, usando uma linguagem um pouquinho diferente, mas que tem um rigor matemático muito forte, né? Vamos iniciar a nossa aula falando mais ou menos assim como que seria o conceito intuitivo de função. Olha só, vou colocar aqui um exemplo bacana. Digamos que a cada quilômetro percorrido, o carro consome 0,1 litro de combustível. Então, com isso, nós podemos montar, né, a nossa tabelinha aqui, ó. Se ele rodar 1 km, ele vai consumir 0,1 litro de combustível. 2 km, 0,2. 3 km, 0,3. Quando ele rodar 100 km, terá gasto 10 litros de combustível. 500 km, 50 litros. Vejamos que o total de litros que esse carro consome, ele está em função do total de quilômetros que ele percorre. Se ele percorrer mais e mais e mais quilômetros, consumirá mais e mais e mais combustível. Então, digamos assim, que para cada valor aqui, ó, x de quilômetros, terá um valor que está em função dele. Ou seja, para todo x que pertence a esse conjunto aqui, haverá um f de x. E esse f de x representa aqui nesse caso o total de combustível consumido e x o total de quilômetro percorrido. Então, o total de litros consumidos depende do total de quilômetro aqui nesse caso. Então, todo x desse conjunto haverá então ligado a um f de x, certo? Uma vez que 10 está em função de 100. Nesse caso, como se ele andar 1 km apenas, ele gastará 0,1 litro de combustível, 2 km será 0,1 vezes 2, 3 km será 0,1 vezes 3, podemos dizer que a nossa função f de x, né, que vai gerar o valor que está em função de x, será igual a 0,1x. Vejamos aqui, ó. Se eu pegar 100 litros, estou considerando que o x vale 100. Então, basta eu calcular o f de 100. Ou seja, se f de x é igual a 0,1 vezes x, no lugar do x substituindo por 100, nós vamos ter f de 100 é igual a 0,1 vezes 100. E f de 100 é igual a 10, que é esse valorzinho aqui, mais ou menos centralizado na nossa tabela, certo? Então, aqui temos um conceito bacana. Para todo x, haverá então um f de x. Vamos aprofundar essa noção de conjuntos, essa noção de função dentro dos conjuntos. Olha só, vamos considerar que tenha dois conjuntos A e B e que eles não são vazios. Uma função f de A em B é uma associação. Vejamos, né, que aqui tem uma associação. Para cada elemento foi associado a um outro elemento. É uma associação em que olha só, essa parte é interessante, em que cada elemento x, que pertence ao conjunto A, faz corresponder exatamente um elemento do conjunto B. Ou seja, cada elemento de A estará correspondendo apenas a um único elemento de B. Uma vez que nesse caso aqui, se o carro anda 100 km, não tem como ele gastar 10 litros e 12 litros de combustível ao mesmo tempo. Ou ele gasta 10, ou ele gasta 12. Nesse caso nosso aqui, 10. Bom, o conjunto A, ele é representado como o domínio da função, uma vez que dele encontraremos os valores de x, ao qual gerará os valores de B, no caso do f de x. O B é o nosso contradomínio da função. X vai gerar um f de x.
Então, f de x é a imagem de x pela função. Bom, vamos entender isso aqui no nosso exemplo, né? 1, 2, 3, 100, 500, esses valores então seriam os valores representando o domínio. Esses valores aqui seria o nosso contradomínio, que representa o total de litros. E para cada valor de quilômetros, haverá um litro consumido. Então, 2, por exemplo, está ligado aqui com 0,2. 0,2 é a imagem de 2 nesse caso. Voltamos aqui, né, à nossa representação. Então, vamos lá. A função é uma função que vai de A em B, ou de x em f de x, uma vez que para todo x que pertence a A, haverá um f de x que pertence a B, aonde eles estão se correspondendo. Certinho? Então, bom, pessoal, agora uma parte interessante, né, que acho que meu processador não aconteceu muito legal no ensino médio com isso não, e que é interessante retratar desde o começo, é que f de x pode ser representado por y, certo? F de x pode ser representado por y. Vamos ver aqui uns exemplos aqui no diagrama para ficar interessante. Olha só, vejamos que cada elemento de A, considerando que esses valores aqui são os valorzinhos de x, terá apenas um correspondente em B. Lembrando que A é o domínio, B é o contradomínio, e esses valorzinhos aqui que recebem a flechinha, que são os correspondentes, são chamados de imagem de B. Imagem da função. Certinho? Então aqui é uma função, porque cada elemento de A possui apenas um correspondente em B. E aqui também é uma função. Cada elemento de A, que é o nosso domínio, possui apenas um correspondente em B. Certinho? Também é função. Ah, mas é o mesmo, não tem problema. O importante é que cada elemento aqui tem apenas um correspondente lá. Agora, o que é interessante é que o B é o contradomínio da função, não é isso? Mas o B tem vários elementos. Todavia, olha só, neste caso, apenas esse elemento primeiro aqui, ó, receberia, digamos assim, uma representação, né, de ligação com os outros ligado aqui em A. Então, ele seria a única imagem existente dentro dessa função. Então, B seria o contradomínio com todos os elementos que pertencem a B. Agora, esse valorzinho aqui que está recebendo as flechinhas seria apenas a nossa imagem, certinho, da função. Esse caso não é função por dois motivos. Primeiro, olha só a frase. Cada elemento de A possui apenas um correspondente em B. Se eu estou falando cada elemento de A, não pode sobrar elementos. Certo? E aqui, ó, sobra esse carinha aqui sem ninguém. Vejamos de novo. Cada elemento de A possui apenas um correspondente em B. Opa, esse cara aqui tem dois correspondentes. Então, tenho dois motivos aqui para considerar que isso aqui não é função. Certo? E finalizamos aí, pessoal, nossa apresentação. E vou dar continuidade na parte 2, já mais focada na questão dos gráficos e dos domínios. Certinho?